Boa tarde, meus flamores. Hoje é dia 15 de outubro. Hoje tem jogo contra o Botafogo, então fazer uma análise assim, mais ou menos pré-jogo do que pode acontecer hoje e os resultados mais pra frente. Enfim, Flamengo e Botafogo, 7h30 no Newton Santos. Cara, é um confronto Flamengo e Botafogo que a gente tem historicamente muita superioridade. Mas o retrospecto dos últimos 5 jogos são, tipo, 2 vitórias pra gente, 2 vitórias pra eles e um empate. O último jogo, no caso, empate. E foi empate e vitória na Supercopa, que a gente ganhou deles na Supercopa. Enfim, nossa fase, a gente vem de uma derrota contra o Bahia, uma derrota que fez a gente perder a liderança pro Palmeiras e fazer eles abrirem uma vantagem de 3 pontos pra gente. E o Botafogo também vem de uma derrota contra o Internacional e os últimos 3 jogos não muito bons. Uma derrota contra o Internacional lá no Beira-Rio, uma vitória contra o Bahia no Newton Santos e uma derrota para o Fluminense no Maracanã. Mas, assim, a gente também não vive uma fase muito boa, mas eu espero que na data FIFA a gente tenha treinado. Eu vejo empenho do time, alguns retornos, né? O Pulgar voltando de lesão, que vai ser muito bom para domingo, né? Contra o jogo do Palmeiras. E, cara, o que eu tenho para esperar esse jogo é que o Felipe Luiz escalhe o Carrascal, que tá jogando muito. Então, a minha escalação perfeita seria Rossi, Rossi, Varela, Léo Pereira, que tá voltando de suspensão, Léo Ortiz, aí Alexandro, Jorginho, Saul. O Saul ele tava com dúvida, né, pro jogo. Talvez ele não entrasse porque ele tinha sentido, acho que a perna. Mas no lugar do Saul também acho que pode botar o De La Cruz ou o Pulgar, né? Tá voltando, é bom pra aquecer. Aí Arrascaeta no meio, obviamente. Na direita, Plata, Pedro, talvez Carrascal no lugar do Samuel Lino. Porque, cara, o Carrascal ele chuta, ele corre. O Samuel Lino ele dribla, assim. A menos que o Felipe Luiz, na data FIFA, tenha falado com ele, tenha dado um esporro, tipo, cara, você precisa chutar e treinar chute com ele, porque, cara, ele não tá vingando muito bem, mano. Ele é um jogador que tem alta qualidade, ele é muito ágil, muito rápido, tem qualidade de drible, mas ele não chuta, ele não está sendo, ele é um jogador muito bom, mas que não está sendo útil para a criação do time. O Carrascal, apesar de não ser ponta, o Felipe Luiz tem usado ele como ponta nos últimos jogos. Mas na ponta direita, que eu acho que é uma função do Plata. O Plata faz a ponta direita muito bom, muito bem. Então, bota o Plata na ponta direita e o Carrascal na ponta esquerda. Talvez comece com o Samuel Lino e troque e bote o Carrascal. Ou comece o Carrascal e bote o Samuel Lino, mas pra mim é Carrascal. Samuel Lino pode entrar sim, mas uma coisa que é principal, entrar com o Pedro, cara. Entra com o Pedro. Vamos botar o Pedro, fazer ele jogar, deixar ele jogar, né? Que ele não deixou no último jogo contra o Bahia. E confiar nele, porque apesar daquela situação toda do meio do ano, de que ele não estava treinando, do inimigo do GPS, a gente precisa confiar no Pedro, porque o Bruno Henrique ele é um jogador muito bom, mas que não dá pra ficar improvisando ele na centroavante, sendo que a gente tem um cara centroavante. E como que a gente quer que ele volte a jogar bem se a gente não dá tempo de jogo pra ele, a gente não dá confiança pra ele? Então é algo que a gente tem que, né, priorizar isso. Já pelo outro lado do Botafogo, tem a lesão do Montoro, né?
que foi causada de uma forma, né, meio esculachada, que remete à crise crise mais ou menos do Botafogo, do planejamento do John Textor, né? Porque assim, ele é indiscutivelmente ídolo do clube, assim, pô, é herói o que ele fez pelo clube, os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, o Brasileirão depois de mais de 20 anos, e a Libertadores a primeira na história é, pô, memorável, mas o planejamento desse ano foi horrível. Perdeu a Supercopa pra gente, tudo bem que a gente era mais forte, mas porra, eles nem tentaram. A Recopa eles perderam pro Racing, que é um time mais fraco do que eles, e perderam o jogo inclusive no Newton Santos. A ida e volta eles perderam dos jogos, o jogo do Newton Santos. O Carioca, beleza. Aí que tá. Um dos pontos do planejamento do Botafogo dos últimos 3, 4 anos. Carioca, eles ignoram o Carioca, eu acho que tá certo. Bota time B, bota galera da base, porque Carioca só serve pra cansar time e demitir técnico. Tanto que você vê a mudança agora, né, do Sami Chaud, que ele diminuiu os estaduais e vai começar o brasileiro antes, até para dar mais tempo pra galera descansar, porque, como diria Renato Gaúcho, jogar de 3 em 3 dias é complicado, né? E não é só o Fluminense, é todos os clubes que tem calendário Comebol e Copa do Brasil. Mas, fora isso, mano, o que o John Textor fez é muito complicado. Além da questão financeira lá do Lyon, que o Botafogo está sendo usado para sustentar o Lyon, o que é algo que, se me falassem há 3, 4 anos atrás, é inacreditável. O Botafogo tendo que sustentar o Lyon, que é um dos maiores times da história da França. E, cara, é uma atrapalhada atrás da outra. A contratação do David Ancelotti, gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo, cara? Na moral, não falando que assim, ele seja ruim, que tenha sido uma péssima ideia. Não é que foi uma péssima ideia, é que ele não foi contratado porque ele é bom, até porque ele nunca foi técnico antes. Nunca foi técnico antes. E o Botafogo, no meio do ano, precisando recuperar o resultado, eles trazem um técnico que nunca foi antes. Só porque é filho do Ancelotti, que é técnico da seleção, do Carlo Ancelotti. E, cara, ele teve resultados bem decepcionantes. Não que sejam ruins até. Eu tava até falando com o meu irmão hoje que, cara, pegando o retrospecto dos últimos 10, 15 anos do Botafogo, um quinto lugar, acho que eles estão em quinto lugar no Brasileirão. Um quinto lugar no Brasileirão. Chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, por os últimos 10 anos antes da SAF, da compra do Textor, tá maravilhoso. Tá sinceramente maravilhoso. Mas torcedor tem sempre que querer o melhor e esperar o melhor e criticar, ter que cobrar. E o que o Textor vem fazendo não é legal. E agora voltando, que eu dei uma volta do caramba, Montoro. Acho que foi mês passado, começou a Copa do Mundo Sub-20, que inclusive o Flamengo, o Brasil foi eliminado na fase de grupos. As competições Sub-20, as seleções Sub-20, igual as seleções normal, convocam os jogadores dos times, de respectivas bases. Só que o clube, ele tem a opção de não deixar o cara ir. Não é igual a seleção normal que, tipo, o clube pode barrar o cara. Não. Na Sub-20 pode barrar. Tipo, não vai. Pode ficar. Você vai ter que ficar no nosso clube. E não mandar ele com a delegação da seleção. O Montoro, que é um jogador novo, ele tem 18 anos, que é hoje em dia um dos principais jogadores da armação, da criatividade do Botafogo, o Textor deixou ele ir. E não foi vai. Ele quis que ele fosse. Pra ganhar visibilidade e vender ele mais caro. Que é algo que o Botafogo vem fazendo, né? Que é compra o cara, deixa ele mais caro, 6 meses vende. Que eu acho um pouco ruim, mas beleza. Tava funcionando, tem que funcionar.
E ele foi pra Copa Sub-20 e lesionou. Muito por causa das condições bem ruins do campo onde está sendo a Copa. Cara, é um dos principais jogadores e você vai deixar ele ir pra ganhar visibilidade e vender, e o cara se lesionou agora. Que muito provavelmente, não é nem muito provavelmente, é quase certeiro que ele vai perder valor, porque ele vai perder tempo de jogo, ele vai ter menos visibilidade, porque menos pessoas vão ver ele jogando. E ainda prolongou mais a estadia dele no clube, a menos que ele corte o cara, tipo, expulse do clube, que eu acho que não vai fazer, é raro quando isso acontece. Mas o Botafogo, ele vem nessa crise, né? Nessas coisas de mau comportamento da diretoria e principalmente do Texon, né? Que é a diretoria, né? Porque o cara é o dono do clube. Mau planejamento. E o Flamengo vem numa retrospectiva de escorregar. A gente vem escorregando muito nesse último mês, nesses últimos 5 jogos. Então a gente precisa se recuperar, cara. A gente precisa se recuperar e o Flamengo é um time que tem muito mais fundo, tem muito mais repertório pra levantar. O Botafogo nem tanto. E clássico é clássico, no Newton Santos, e é um jogo que a gente precisa de resultado. Porque hoje também, o nosso jogo é 7h30. Hoje também vai ter Palmeiras e Bragantino, às 7 horas. E como o Palmeiras está com a mesma quantidade de jogos que a gente, 3 pontos a mais, a gente precisa ganhar esse jogo, porque a gente vai jogar contra o Palmeiras domingo. E se a gente ganhar do Palmeiras domingo e o Palmeiras ganhar hoje contra o Bragantino, a gente fica empatado em pontos, só que o Palmeiras ele fica ainda na frente porque ele tem mais vitórias. Só que, beleza, a gente ainda não ganha a liderança, mas a gente precisa ganhar se a gente quiser tentar alguma coisa. A gente precisa ganhar hoje. Porque se perder e o Palmeiras ganhar, aí abre 6 pontos, aí fica impossível. Fica bem complicado. Não é impossível, até porque, né, o futebol é arte do possível e o Flamengo já fez algumas remontadas para ganhar campeonatos. 2009, 2020, até 2019, que a gente chegou a estar 10 pontos atrás do Palmeiras. Mas principalmente 2009 e 2020. Então, é um jogo crucial. É um jogo crucial. E eu não sei se o Botafogo tem tanto na cabeça essa importância. Bom, já o jogo do Palmeiras contra o Bragantino meio de tabela, começou a temporada muito bem, só que veio escorregando, voltou, né, ao normal. Vai ser um jogo complicado de segurar o Palmeiras pro Bragantino. Seria muito bom. A torcida do Flamengo, Bragança Paulista, nós flamenguistas estamos com você neste momento. Mas vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Então, em vez de ficar torcendo, o que é, assim, involuntário que a gente vai fazer, em vez de ficar torcendo pro Bragantino, a gente primeiro tem que torcer pra gente. Porque se a gente ganhar do Botafogo e pro domingo ganhar do Palmeiras, fica muito, muito tranquilo. Mas a gente tem ganhado do Botafogo. A gente não precisa focar só no jogo do Palmeiras, que pra mim e pra muita gente é tratado como final de campeonato. Porque se a gente perder, hoje não adianta nada. Então, bom, basicamente é isso. Depois do jogo eu vou tentar fazer um vídeo sobre, né, o pós-jogo, comentando sobre o jogo e é isso. Valeu!